E aí, Huguinho, o que é melhor, um fundo imobiliário de papel ou de tijolo? Se você tem esta dúvida, o Huguinho está com essa dúvida também, sobre qual escolher fundo imobiliário, um FII de papel ou de tijolo, esta aula foi feita para você. Pegue aí papel e caneta, porque está na hora de mais uma aula comigo aqui no canal. Eu sou Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. Pedra, papel, tijolo, aquele negocinho, que é brincadeira não, tá? Ficar brincando lá, pedra, papel, tijolo. Tesoura, né? Nem tijolo é tijolo, papel, tesoura, sei lá, ih, vai cair tudo aqui. E não foi só o Huguinho que ficou com dúvida em relação ao fundo de papel ou de tijolo. O Fernando Aires de Medeiros também ficou com esta dúvida. Olá, professor, quais são as diferenças na hora de analisar um fundo de papel e fundo de tijolo? Então, obrigado, Fernando, pela sua pergunta e hoje vamos construir juntos um conteúdo de excelência no bolso para todos os excelentes. Então, bora lá, vamos entender esta principal diferença. E começa exatamente pelo conceito, tá? O que é, tá? Um fundo de papel, um FII de papel, tá? E um FII de tijolo. Quais são estas diferenças? E quando a gente já entende essas diferenças, vai ficar mais fácil fazer análise daqui a pouquinho. Então, quando você está investindo num fundo de papel, na verdade, você está ali praticamente comprando uma dívida, tá? Através dos principais, tá? Os principais aqui títulos de renda fixa são os CRIs, Certificados Recebíveis Imobiliários, mas existem outros, tá? Já já eu vou te mostrar. Então, fundo de papel, tá? Você compra uma dívida de um aluguel, por exemplo, que iria vencer, ou um financiamento, tá? Algum lastro tem que terem junto aos imóveis, tá? Então, você vai comprar aí prestações, tá? Existe um gestor, tá? Que é aquele que vai lá na securitização, existe uma empresa que faz tudo isso, tá? Tudo organizado, tá? E aí é como se fosse didaticamente que você estivesse comprando ali uma dívida futura, tá? Aquela prestação futura, aquele aluguel futuro que vai ser antecipado e ali por esta troca você vai receber uns juros, tá? Os juros compostos, tá? Isso mesmo, para isso que eles servem neste exato momento. E o fundo de tijolo? Este é o mais simples, né? Quando você passa na frente de um grande shopping, de um galpão, de um hotel, um resort, tá? De um hospital, tá? Você passa aí naqueles grandes prédios, lajes corporativas, galpões, tá? Então, tudo aquilo que tem tijolo que você vê, inclusive você pode passar lá, né? E falar assim, olha, tá vendo aquele prédio ali? Então, eu sou cotista. Aí você pode usar um termo assim meio que não é o correto, mas olha, eu sou dono daquele prédio, mesmo que seja de um tijolinho desse tamanhozinho, mas se você tem uma cota, tá? Você é um cotista daquele fundo de investimento imobiliário. Muito massa, né? Olha, dá para impressionar as pessoas e o mais importante, impressionar você mesmo, tá? Ganhar dividendos todos os meses colocando dinheiro no seu bolso. Vamos entender um pouquinho, então, aqui sobre a rentabilidade na hora de fazer esta análise, tá? Que é muito importante na hora de fazer esta análise de rentabilidade para você não ficar frustrado. Eu recebo muitos comentários aqui no YouTube falando assim, prof, eu estou chateado, estou chateada, frustrado com a rentabilidade do meu FII, ele pagava tanto e agora ele está caindo, o que está acontecendo? Eu vendo, não vendo? Tá? Então esta é uma dúvida dos investidores iniciantes. E como que nós resolvemos essa dúvida? Entendendo os princípios, fundamentos, os pilares que sustentam aquele tipo de ativo. No caso dos FIIs de papéis, né, de papel, ele tem uma renda atrelado ali ao CRI, LCI e letra hipotecária. Estes ativos, eles estão indexados, por exemplo, ao IGPM, estão indexados ao IPCA, ao CDI, que tem uma relação direta também com a Selic. Então, quando os juros estão altos, a taxa Selic está alta, né? Os juros estão altos de maneira geral aqui no Brasil, os fundos de papéis tendem a performar mais, te entregar mais rentabilidade. Só que quando a Selic cai, por exemplo, o IPCA cai, o IGPM cai, a rentabilidade dos fundos de papéis também tendem a cair. Então você tem que ter ciência disso. Calma, existe uma maneira de você sempre ganhar, independente do que aconteça com o mercado, e é isso que eu vou falar para você já já. Agora, no fundo de tijolo, além disso, né, no fundo de papel ainda tem a correção da monetária. Alguns contratos são reajustados a cada um ano. Tem ali a correção se for do IGPM, tá? Outros contratos são de longo prazo, contratos de participação também, tá? Que tem muito, na verdade, nos fundos de tijolos, tá bom? No fundo de tijolo, como que você ganha?
tá? A maior parte, ela vem do aluguel. Então, aquela loja no shopping, aquele galpão, aquela sala chique naquele andar comercial, aquele hotel, aquele resort, aquela escola, aquele hospital, tá? Que você está indo, visitando, etc., tá? Se for de uma propriedade de um fundo imobiliário, vai receber através de aluguéis, legal? Então, aqui também tem problemas e desafios que a gente vai ver. Aquela sala comercial, aquele prédio, aquele tijolo, ele pode ter uma valorização, tá? Se ele for construído numa área nobre, se aquela cidade está aumentando, então o preço por metro quadrado pode sim aumentar e pode ter uma valorização. Como pode ter uma desvalorização, tá? Então é importante que você entenda e se associe muito com algo muito parecido com a sua casa, com o seu apartamento, com o seu sítio, sua fazenda. Então tudo que acontece na sua casa, sítio, apartamento, fazenda, tal, etc., vai e pode acontecer também com os FIIs. Qual a diferença? É que lá tem um gestor profissional para poder, de uma maneira antecipada, tá, ver o que está acontecendo com o mercado e fazer, talvez, alguns ajustes, né, principalmente se for uma gestão ativa. E pode acontecer de ter uma venda do imóvel, aquele imóvel feito exatamente na fase, tá, de construção, construindo desde a parte de baixo, tá, até lá no desenvolvimento total, entregue ele e vende e depois reparte o lucro com você. Tá? Existem outras características também aqui dentro dos fundos de tijolos. Então, para você poder ver de onde vem a rentabilidade. Então, se, por exemplo, o fundo de tijolo ficar sem inquilino, tá? Vai ter algo que a gente chama de vacância, já já eu vou falar para você, e isso vai atrapalhar no aluguel. Então, você vai receber menos dividendos, tudo bem? E aí vamos falar sobre os riscos, tá? Então, nos fundos de papel, o risco é do crédito. Então, imagina que você faça aí a aquisição de cotas de fundos de papéis apenas de imóveis residenciais. Então, o risco é maior. Por esta razão, também a rentabilidade, em alguns casos, ela é maior porque o prêmio é pago, e geralmente, em relação ao risco. Então, aqui, o grande desafio é o risco de crédito, ou seja, você praticamente está emprestando dinheiro para antecipação de uma prestação, de um aluguel que está lastreado ao ramo imobiliário. Então, aqui é muito importante também entender quais são os nossos credores. Já no fundo tijolo, como eu já havia adiantado, você vai ter aí aquela vacância. A vacância vem do termo ele ficar vago, tá? Então, quando aquela loja não tem inquilino, tá? Quando aquele galpão não tem mais aquela empresa que é o inquilino dela, tá? E aí, o que acontece? Fica vago, diminui os aluguéis, vai diminuir o dividendo lá no seu bolso. Por isso, é importante você estar ali atento, ligado aos fatos relevantes daqueles fundos imobiliários que estão na sua carteira. Inclusive, daqui a pouquinho eu vou te mostrar como que você pode criar a sua carteira se você é um investidor iniciante em fundos imobiliários, tá? Lembrando que tem desvalorização. Então, com o passar do tempo, dos anos, tá? Aquele imóvel, ele pode sim sofrer uma desvalorização, tanto na questão do metro quadrado, tanto também na questão impactar de uma maneira direta no preço daquele fundo imobiliário, tá? Agora vamos falar os tipos, tá? Quais são os tipos que existem, prof? Então, no fundo de papel, são os mais comuns, aqueles que são lastreados por CRIs, LCIs, tá? Tudo que está relacionado a imóvel, tá? Então tem que ter um lastro, tem que ter alguma coisa que esteja conectada ali para dar de segurança, é como se fosse um seguro ali. Já nos fundos de tijolo, existem vários, tá? Então você pode ter aí lajes corporativas, tá? Nos grandes centros das principais cidades brasileiras. Você tem shoppings, tá? Você tem aí galpões logísticos, hospitais, hotelaria, residenciais, bancos e, além disso, você tem os fundos híbridos, tá? Ainda tem mais um que eu vou falar lá no finalzinho para você, são 4 principais tipos, tá? A gente já falou de 2, estou trazendo aqui o híbrido. Prof, o que é esse fundo híbrido? É aquele fundo que tem um pouquinho de papel e um pouco de tijolo, tá? Tendo aí, dependendo, pode ser 50-50, 60-40, vai depender da característica principal, tá? E do que o fundo se propõe, do objetivo daquele fundo, tá? Então, por isso você tem que ler, tá, exatamente a documentação para saber se aquele fundo ele vai aplicar mais em fundo de papel, de tijolo, se está livre para o gestor fazer o que ele quiser. Isso aí traz uma dinâmica muito positiva também em determinados momentos de volatilidade do mercado, legal? Então, a gente já conheceu aí muita coisa sobre fundos imobiliários, certo? Então, agora a gente precisa ver como que eu vou formar uma carteira de investimentos. Então, muitas pessoas, elas me perguntam assim, prof, o fundo XPTO 11, tá? Não existe esse fundo, é só um exemplo, tá? Ele é bom, tá? O fundo ABCD 11, ele é bom?
tá? O fundo XXX11 é bom? Não, eu não consigo responder para você se aquele fundo é bom ou ruim, porque isso depende da sua estratégia de investimento em fundos imobiliários de uma maneira geral. Talvez você queira mais renda, talvez você queira um pouco de valorização, talvez você queira um pouco mais de risco, talvez você queira menos risco, então dá para estudar bastante aí. Mas, de modo didático, existe uma diretriz para você que está começando a investir em fundos imobiliários, construir a sua carteira de investimentos. E você que já investe em fundos imobiliários, é hora de saber se a sua carteira de investimentos ela está de acordo com o que eu vou apresentar aqui para você. Então, uma carteira de investimentos, ela precisa ter aí, pelo menos 5 setores distintos para que você possa fazer a diversificação. Então, por exemplo, você pode ter fundos imobiliários de papéis, tá? Você pode aí ter de tijolos do segmento de laje, tá? Tijolo, segmento aí de shoppings, tá? De galpões, tá? E híbridos, tá? Você ainda tem mais um aí que eu vou falar daqui um pouquinho, tá? Então você pode ter isso, você tem nessa imagem aí, tira um print para você, você tem 5 setores, tá? Então se você já comprou um de papel esse mês, parabéns, mês que vem você compra um de laje. No outro mês, se você não tem dinheiro para comprar todos ao mesmo tempo, compra um de shopping, tá? Só que você vai ter que estudar o que impacta nos fundos de shopping, por exemplo, lajes corporativas, galpões logísticos, híbridos, fundos de fundos, que eu vou falar já para você. Então, você vai ter que estudar um pouquinho de cada um desses setores para você não ser pego de surpresa. Ah, o meu FII está ficando no vermelho e eu não sei por quê. Então, o maior desespero, a pior parte para o investidor é ver a sua carteira diminuindo a rentabilidade e não saber o motivo que está acontecendo aquilo, tá? Porque todas as carteiras de todos os investidores um dia vão cair, tá? Ou já estão caindo, inclusive a minha, a sua, de todo mundo cai, sobe, desce. Mas o que importa é se você sabe o motivo que está acontecendo aquilo, para você tomar uma decisão, para você rebalancear, porque senão você vai ficar igual uma barata tonta, né? Igual cachorro cai da mudança, não sabe para onde vai. E é isso que acontece com aquelas pessoas que não estudam. Então, você precisa estudar um pouquinho, tá? Eu trouxe aqui agora, tá, um dado aqui da Economática, que eu coletei essa informação dentro do site da Infomoney, tá? Os 10 maiores pagadores de dividendos, tá? Os 10 FIIs, tá? Então, pagando aí acima de 1,20%, 1,2% no último mês, tá? No mês aí de novembro, tá? Então, você pode olhar assim, caramba, mas eu vou investir nesses. Não faça isso, tá? Observe aí que estão quase todos no mesmo setor, que é o setor de papéis, que é de títulos e valores imobiliários. Então, não faça isso. Você tem 2 aí que é híbridos e 1 de desenvolvimento. Então, você não pode olhar para reportagens, notícias que trazem essas informações, sem que você tenha um discernimento, um entendimento para você poder fazer isso, porque senão você vai perder dinheiro. É isso que acontece com as pessoas que elas não estudam e você não pode fazer isso. Então, eu estou trazendo isso aqui como um contra-exemplo, tá? Você não deve pegar uma reportagem que traz os 10 maiores. Pronto, prof, agora eu achei os 10 maiores, eu vou investir neles. Por quê? Tem um risco muito grande, porque o que aconteceu esse mês, fundos imobiliários é renda variável, você não sabe o que vai acontecer no mês seguinte, tá? Então, por isso, você precisa ter uma estratégia, uma tese. Você precisa desenhar a sua carteira de investimentos com otimização de portfólio, legal? Então, aqui, por exemplo, isso aqui é a carteira os nossos alunos, eles recebem. Eu não posso abrir aqui por força de contrato, tá? Eu não posso abrir aqui os 14 fundos imobiliários que existem nessa carteira. Então, eu abri aqui 3 para você já ter uma ideia. Tem o KNRI11, tá? Do CNEA, o XPML11 e o XPLG11, né? Só aí já dá 28%. Então, essa carteira, ela está distribuída com 14 FIIs, tá? E no último mês ela trouxe uma rentabilidade de 0,75 de dividend yield, ou seja, já descontado todo o imposto de renda, foi o que a carteira trouxe de rentabilidade. Então, já é uma carteira desenhada, tá? Já é estruturada e assinada por um analista certificado CNPI, que é exclusivo aí da nossa carteira para os nossos alunos dos cursos CDT, Clube do Tesouro, e Ações para Iniciantes. São essas 2 turmas que recebem estas carteiras, tá? O de ações recebe de todos os investimentos, são 4 carteiras, 2 guias de recomendações, mais vários bônus para você, legal? Bom, o que precisamos entender? Quando você vai fazer um investimento, você precisa estudar esse investimento, esse ativo. Então, eu estou trazendo aqui o CNEA, tá? Renda imobiliária, só para você ter uma ideia, está custando, no dia que eu gravei esta aula, R$140, tá? Um preço sobre valor patrimonial, se você ainda não sabe o que é preço sobre valor patrimonial, tem aqui no canal Excelência no Bolso, aqui descontado de 13%, ou seja, está barato comparando o preço
com o valor patrimonial, um dividend yield acumulado nos últimos 12 meses de 7,31%. Vale lembrar aqui que rentabilidade passada não garante rentabilidade para o futuro e uma valorização nos últimos 12 meses de 9,67%. Então, foi um FII que teve dividendo e valorização. Qual outro ponto? Prof, eu preciso analisar, seja fundo de papel ou um fundo de tijolo, analisar os dividendos. Então, eu gosto de analisar aí, tá, o máximo possível. Aí tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos praticamente, tá? Então, você vê aí um dividendo que já cresceu, mas tem uma normalidade aí, tá, na casa de 8, aí 8 e pouquinho, né, a cada ano. Então, isso aqui já traz uma segurança maior, porque você analisa o que aconteceu no histórico de dividendos e não só aquele recorde que aconteceu, por exemplo, agora no mês de novembro. Pode ser que tenha FIIs ali que estejam performando bem em um único mês por algum motivo, tá, extra, e aí você precisa ficar atento aí nos fatos relevantes. E aí você hoje viu que tem fundo de papel, fundo de tijolo, híbridos, tá? E também o fundo de fundo, FOF, que carinhosamente, né, é chamado, eu nem falei muito nele aqui, mas só para você ter uma ideia, é um fundo que compra cotas de outros fundos, depois você pode dar uma gulgada aí também ou aqui dentro do canal. E aí, como a gente falou, 5 setores distintos, tá? Então isso aqui vai te ajudar a criar uma carteira que vai trazer para você uma boa rentabilidade, segurança e inteligência financeira. Papel, tijolo e outros. Então não existe o melhor. Ah, papel, tijolo, tem que ter os dois, né? Então, seguinte, você tem que ter papel, tem que ter tijolos, tá? Tijolo aí. E, se possível, híbrido, tá? Dependendo da sua estratégia, se for muito iniciante, talvez os fundos atendam a sua expectativa, tem taxa de administração, tem que dar uma estudada aí. Reinvista os dividendos. Talvez isso aqui fosse o melhor conselho para você fazer o reinvestimento dos seus dividendos. E estude sobre fundos imobiliários, tá? Porque é a mesma coisa de você estar comprando uma casa. Imagina que você compra uma casa, um apartamento, deixa lá e não olha se tem vizinho, não olha se tem gente morando, não olha se estão te pagando o aluguel, tá? Não estuda a vizinhança, se está acontecendo alguma coisa diferente ou não. Eu acredito que se você comprasse um apartamento, uma casa, tá? Um galpão, um sítio, algum imóvel, seja ele qual for, você iria querer cuidar ou colocar alguém profissional para cuidar, certo? A mesma coisa são com os fundos imobiliários. Eles se aproximam muito dessa nossa gestão em relação a imóveis. Então, é ótimo que você estude quem é o gestor, tá? Quem é a empresa que está administrando, tá? Se teve algum tipo de problema no passado, como que o gestor pensa, tá? Para que você possa ter tranquilidade com os seus fundos imobiliários. Legal? Bom, espero que eu tenha te ajudado. Tá com dúvida? Coloque aqui nos comentários. Um forte abraço do Prof e nos vemos na próxima aula. Valeu! Tchau, tchau!